Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa série Descomplicando o Direito Penal, hoje a gente vai estudar da falsidade de títulos e outros papéis públicos, que são os artigos 293 ao artigo 295 do Código Penal. Bem, vamos lá então. O artigo 293, né, ele cuida do crime de falsificação de papéis públicos. E ele traz o verbo lá falsificar. Essa falsificação pode acontecer de duas diferentes maneiras: por meio da fabricação e por meio da alteração. Tá bem? Fabricar é criar algo do zero, algo que não existe, vai ser criado, vai ser produzido do zero, tá? Alterar, por sua vez, é pegar algo que já existe, algo legítimo que já existe, e que vai ser modificado aí, transformando essa coisa em ilegítima, em uma coisa falsa, tá bem? Então, essas são as duas formas de você falsificar, tá bem? Vale lembrar aqui que a fabricação, tá? A fabricação, somente ela, é também apelidada, chamada de contrafação, tá bem? Então, a modalidade de fabricação, de falsificação, ela é também chamada aí de contrafação. Isso pode eventualmente aí aparecer em algum tipo de prova, tá bem, gente? Vamos lá, na sequência. Quais são, né? Então, lembrando que, né, nós estamos falando aqui de falsificação de papéis públicos, tá bom, gente? O que são esses papéis públicos? Olha só, se eu analisar os próximos artigos, nós vamos ver uma série de artigos aqui que tratam de falsificações. Nós vamos falar de falsificação de documento, falsificação de atestado médico, tá? Aqui, nesse artigo 293, isso é bastante importante para a sua prova, que nós estamos falando aqui da falsificação de papéis públicos, tá? Nós vamos ter outras falsificações já já. Documentos públicos, documentos particulares. Aqui são os papéis públicos. O que são esses papéis públicos? Papéis públicos são aqueles documentos que estão previstos ali nos incisos do artigo 293 e que a gente vai ver agora. O primeiro desses papéis públicos, tá? Que o 293 protege, é o selo destinado a controle tributário, tá? Ou outro papel selado, ou qualquer papel de emissão legal que seja aí destinado à arrecadação de tributo. O que é isso, gente? Olha só, os selos, em geral, eles são protegidos. Existem vários artigos que protegem diferentes tipos de selos. O selo postal, por exemplo, aquele usado em carta, ele é protegido por uma lei específica, uma lei lá de 78, que cuida aí dos crimes contra o serviço postal. O selo, aquele selo que é apostado ali, quando você vai autenticar algum documento, ele é protegido por outro artigo que a gente vai ver em breve, tá bem? Que selo que nós estamos falando aqui agora, que consiste em um papel público que é protegido aqui pelo 293. É aquele selo de arrecadação tributária. Eu até coloquei aqui dois lugares em que você pode guardar isso facilmente: na carteira de cigarro e nas bebidas alcoólicas, aí, no vinho, cachaça, por exemplo, né? Tanto o cigarro quanto o vinho, por exemplo, eles vêm ali com aquele selinho. O que tem naquele selo? Aquele selo ele confirma que o produtor, né, o importador, o produtor, ele recolheu os devidos tributos ali para o cigarro ou para aquela bebida alcoólica, entre outros produtos, tá bom? O importante de guardar aqui né? Então, nós estamos falando da falsificação, que é muito comum, bastante comum. Hoje, você sabe, né? Hoje em dia, quando se compra uma bebida alcoólica, se compra um cigarro, você está comprando imposto, né? A carga tributária em cima desses bens, ela é muito grande. Então é muito comum que haja sim a falsificação desses selos aí para quê? Para poder ilidir, para que poder não pagar, né, os devidos impostos. Bem, então o importante aqui, o 293, quando estivermos falando de falsificação de papéis públicos, estiver falando de selo, esse selo aqui é importante lembrar que é esse selo especificamente destinado a controle tributário, também. Qual é o outro papel público que é protegido também pelo 293 que pode ser falsificado aqui? O papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. O que é isso? São os títulos da dívida pública, tá bem? Além disso também, o inciso terceiro, ele traz aqui o Vale Postal, mas o Vale Postal vale mencionar que esse dispositivo está revogado. A Lei 6.538, ela é a chamada Lei de Serviços Postais, ela tirou todos os crimes aqui do Código Penal que cuidavam, assim, que atentavam contra os serviços postais. Então, a falsificação de vale postal ela não é crime mais de acordo com o 293, mas ela está lá prevista na Lei de Serviços Postais. Só para, a título de curiosidade, o que é um vale postal, né? Era muito utilizado há algumas décadas.
Vale postal é uma forma de você enviar dinheiro. Então, por exemplo, as pessoas compravam antigamente, estudavam para concurso por meio de apostilas compradas pelo correio. Como é que você pagava aquilo? Antes ainda de você ter, nem todo mundo tinha conta, transferência não era fácil. Você ia até os correios e dizia, olha, eu quero mandar um dinheiro tal, né, o correspondente aí, né, aquela apostila que você estava comprando, a despesa de envio dela, você depositava um dinheiro nos correios, os correios enviavam um vale para a empresa, para a outra pessoa, a pessoa com posse daquele vale, ela ia da agência dos correios e sacava aquele valor, tá? Isso aí que era o vale postal. Também é protegido pelo 293, a cautela de penhor, caderneta de depósito, são documentos que não se usam tanto mais hoje, mas ainda continuam sendo previstos, tá? Caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento aí, mantido por entidade de direito público, né? Há também algumas décadas, comprovante que você tinha de depósito, de movimentação, de poupança, era uma cadernetinha que você levava até o banco ali, o funcionário do banco, ele marcava ali se era um depósito, se era um saque, tá? Bem, também é inciso 5, talão, recibo, guia, alvará, qualquer documento que seja referente à arrecadação de rendas públicas ou de depósito ou de calção de que o poder público seja responsável, tá bem? E por fim, no último inciso aqui, nós temos também é protegido aí pelo 293, né? A falsificação constitui crime de acordo com 293, de bilhete de passe ou de conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou município. Nesse inciso sexto, quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Então, nós estamos falando aqui da falsificação de alguns documentos relativos a transporte. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, vou retornar lá no inciso. É, desde que esse bilhete passe ao conhecimento seja de empresa administrada, atenção aqui, pela União, por Estado ou município. Note que está faltando um ente federativo aqui, que é o DF. Nós não temos o Distrito Federal no inciso sexto, tá? E como é proibido a analogia em malam partem para prejudicar o réu em direito penal, não é possível encaixar aqui nesse dispositivo a falsificação de um bilhete emitido aí por uma empresa do Distrito Federal. Se aparecer na sua prova, tá? Isso vai estar errado, porque aqui nós só temos falsificação de bilhete de empresa administrada pela União, pelos estados ou por município. O DF não está aqui. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês também, né, é que esses documentos hoje são todos eles eletrônicos, então isso não impede a configuração do crime, tá? Você tem cartão de transporte público, por exemplo, hoje que ele é eletrônico, é totalmente possível também de ser falsificado aqui e incidir nesse dispositivo, tá bem? Só para conhecimento o que que é, né? Só para saber o que que é o conhecimento de empresa de transporte que está aqui no inciso sexto. Ele é um documento de emissão obrigatória quando há serviço de transporte de cargas, tá? Todo transporte de cargas, ele tem que ter um documento ali que chama conhecimento de transporte, que hoje também é eletrônico, tá bem? Vamos lá. Na sequência, o parágrafo 1º do 293, ele traz o que nós chamamos de figuras equiparadas, tá? O que é uma figura equiparada? O próprio dispositivo diz, nas mesmas penas incide quem? Quando o legislador vem e diz, olha, nas mesmas penas incide o quê? Ele vai trazer outras situações ali, outras hipóteses, que você vai aplicar as mesmas penas ali do caput, tá? É o que nós chamamos de formas equiparadas. Quais são as formas equiparadas aqui ao crime de falsificação de papéis públicos do 293? Olha só que interessante. Aqui o legislador ele vai punir quem? Usa, guarda, possui ou detém qualquer um dos papéis falsificados ali que o 293 faz referência, tá? Interessante é que isso é importante, tá? Esse dispositivo, o parágrafo 1º, inciso 1º, ele só se aplica, o uso de papéis públicos falsificados, ele só se aplica a outra pessoa que não for o falsificador. Como assim? Se o falsificador, ele falsifica e ele usa, quando ele falsificou, ele já consumou o crime. A falsificação é mero exaurimento que, via de regra, né, não é punido. Tá bem? Então, quem é que esse inciso aqui, o parágrafo 1º, inciso 1º, esse uso aqui, quem é que ele está punindo? Ele está punindo o terceiro, que já pegou aquela coisa falsificada e ele agora está guardando, usando essa coisa falsificada. Então, quem é punido aqui é um terceiro que não o falsário, tá bom? Que não aquele que fez a falsificação. Bem? Outras formas equiparadas, incisos 2. Quem importa,
exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação o selo falsificado aí destinado a controle tributário. Esse inciso é muito utilizado, também muito recorrente, porque no Paraguai, por exemplo, quando as pessoas já trazem a bebida falsificada ou, às vezes, simplesmente o selo. Não é incomum, infelizmente, encontrar à venda no Paraguai, por exemplo, cartelas e cartelas com esses selos aí, para que sejam trazidos aqui, colocados em bebidas ou verdadeiras, ou mesmo bebidas falsas também, tá? Então aqui é quem, de qualquer forma aí, é, importa, exporta, compra, né? Esses selos falsificados. Inciso terceiro, quem importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza para si ou para terceiro. Importante aqui, no exercício de atividade comercial ou industrial, um produto ou uma mercadoria em que se tenha aplicado selo falsificado. Então, se a pessoa, no exercício de atividade comercial ou industrial, de qualquer forma vende, expõe à venda, importa, exporta, o cigarro ou a bebida que está ali com o selo falsificado, tá? Ela vai responder por esse inciso aqui, desde que no exercício de atividade comercial ou industrial. E já a gente vai ver que essa atividade comercial ou industrial, ela pode ser inclusive informal, ambulante, no fundo de quintal, não importa, tá? O legislador se preocupou em dizer, olha, não precisa você ser um comerciante ou ter uma indústria formal. Ainda que informal, você vai responder pela infração a esse dispositivo, tá bom? Também no exercício de atividade comercial ou industrial, quem importa, vende, expõe à venda, mantém depósito, o quê? O produto que deveria ter o selo e a pessoa coloca à venda ali, importa, exporta, o produto sem o respectivo selo. Então, duas situações diferentes. É colocar à venda, tem depósito, expor, importar o produto com o selo falsificado ou expor, vender, tem depósito, o produto que deveria ter o selo e está sem os selos. São duas situações diferentes, tá bem? Parágrafo 2º, ele fala aqui, nós temos um outro tipo aqui, que é a supressão dos papéis, tá? Que é o quê? Ó? Quando esses papéis eles são legítimos, são verdadeiros, só que, tá? Por algum motivo eles foram inutilizados por um tipo de carimbo ou qualquer tipo de sinal, e o indivíduo vai lá, suprime esse carimbo. Isso é muito comum. Sai um lote lá, um lote de selos. Por algum motivo, esse lote foi inutilizado. Uma forma comum de se fazer isso é algum tipo de carimbo, algum tipo de marcação. Que crime é esse, tá? Que nós acabamos de ver no parágrafo 2º. Então, você tem um lote ali de selos, o indivíduo vai lá e suprime a marcação que inutilizava esses selos para fazer o quê? Colocar esses selos aí em circulação, tá? Então, o indivíduo que faz essa supressão, retira essa marcação que inutilizava o selo, responde por esse crime do parágrafo 2º, tá? Tem uma pena aqui de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bem, vamos lá. Incorre na mesma pena do parágrafo 2º quem usa esse selo depois que ele foi alterado, tá bem? Parágrafo 4º, quem usa ou restitui a circulação. Aqui a gente vai falar de uma situação interessante aqui, que é uma situação privilegiada. O que é uma situação privilegiada, tá? Toda vez que eu tiver ali uma situação, uma hipótese, cuja pena ela vai ser reduzida quando dá incidência de alguma situação específica, como a gente vai ver aqui no parágrafo 4º. Vai responder por uma pena menor, que já vou adiantar aqui, que é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, quem recebeu de boa fé qualquer um dos papéis falsificados, tanto que está previsto no caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, recebeu de boa fé. Então, por exemplo, a pessoa que tem um comércio, ela comprou um lote ali e esse lote veio com selos, os selos estão falsificados. Ela percebe essa falsificação, tá? E o indivíduo pensa ali, puxa vida, eu não vou ficar no prejuízo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar à venda mesmo assim. Se ele comprou de boa fé, percebeu a falsificação e resolve colocar em circulação, ele não vai cometer o crime do caput, mas sim do parágrafo 4º, cuja pena é menor. Por que a pena é menor? Porque ele, no primeiro momento, ele foi enganado. Ele comprou aquilo achando que fosse legítimo, de boa fé. E só depois, muito comum acontecer isso, para tirar o prejuízo, para não ficar no prejuízo, aí ele colocou em circulação. Mas não foi ele que falsificou e nem muito menos também comprou de má fé. Tá bem?
O parágrafo 5º que eu já mencionei é o que diz especificamente aí que equipara a atividade comercial, qualquer tipo de comércio irregular ou clandestino, inclusive realizado em ruas, praças, tá? Ou mesmo em residências aí nos comércios ou indústrias de fundo de quintal. O artigo 294, na sequência, vamos falar do crime de petrechos de falsificação. Esse é um crime bastante interessante que nos traz aqui uma exceção do direito penal e todo crime que traz uma exceção à regra, nós temos que ficar atentos aí para nossa prova, tá? Porque as bancas costumam realmente aí a trazer esses crimes aí com maior incidência, tá bem? Vamos lá. O crime do artigo 294, petrechos de falsificação. Primeira coisa interessante da gente entender aqui o que significa a própria palavra petrechos, né? Petrechos é qualquer tipo de objeto, instrumento, mecanismo aí que possa ser utilizado aí em alguma atividade humana, tá? Isso que é petrecho. Então, petrechos de falsificação. É, vamos ler primeiro o tipo penal aqui para a gente entender. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar o quê? O petrecho, né? Que é o objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer um dos papéis referidos no artigo 293. Então, se esquecer na sua prova, o próprio artigo 294 já traz a definição do que seja petrecho, né? Objeto especialmente destinado à falsificação dos papéis aí previstos no 293. A pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá bem? Primeira coisa que eu quero que vocês notem aqui, o artigo 294 ele tem dois pontos que são muito importantes para você levar para a sua prova. Primeiro deles, percebam quantos verbos nós temos aqui. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Nós temos 5 núcleos, 5 verbos nesse tipo penal, tá bem? Como é que é o nome desse tipo penal que traz mais aí de vários núcleos, tá? Nós estamos diante aqui de um tipo misto alternativo, também chamado de tipo de conteúdo múltiplo ou de conteúdo variado, tá? O que é isso, para a gente lembrar? É um tipo penal que ele tem dois ou mais verbos, dois ou mais núcleos, né, que vão definir ali a conduta do agente. E basta que o agente pratique um deles para que se caracterize o crime. E se ele cometer mais de um no mesmo contexto, contra o mesmo objeto, é apenas um crime. Então, se tanto faz se o indivíduo praticou um núcleo, um verbo, o crime já está, né, ele já cometeu o crime, já incidiu no tipo. Se ele cometer 2, 3, 4 ou 5, é indiferente, tá? Basta um, e se ele cometer 2, 3 ou mais, tá? Isto é indiferente. Esse é o tipo misto alternativo. Então, 294 é um tipo misto alternativo. Primeira coisa importante que você tem que guardar para a sua prova. Segunda coisa importante em relação ao 294, tá? Ele é um crime formal, também chamado crime de consumação antecipada. Assim como todos os crimes contra a fé pública, ele vai se consumar independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico, de qualquer alteração no mundo real. Todo crime, vale lembrar, ele tem resultado jurídico, tá? Que é a própria infração da norma. Nem todo crime tem resultado naturalístico, tá bem? Os crimes de mera conduta, por exemplo, o porte ilegal de armas, ele não produz nenhuma modificação no mundo real, ele não tem resultado naturalístico. Então, esse crime é um crime formal. Agora, o mais importante, tá? Que esse crime do 294, ele é um crime obstáculo. Ele é um crime que vai punir os atos preparatórios. E aí a gente tem que lembrar que fazer uma retomada do que é o iter criminis, né? O caminho do crime. Então, isso aqui para vocês, vamos lá. O caminho entre a fase interna, né, que é a fase de cogitação, e a consumação do crime, ele passa por 4 etapas. A primeira, que é a fase de cogitação, que é a fase interna, o indivíduo está ali ainda cogitando, pensando, imaginando, pesando ali se ele vai ou não cometer aquela conduta, aquela infração. Essa é uma fase, né, que não é, né, uma etapa que não é punível, porque não é crime você pensar em cometer um crime, tá? A fase seguinte, o indivíduo já fez a sua cogitação, já, já sopesou ali né, a cometimento ou não, e ele passa ali para os atos preparatórios aí dentro dessa etapa externa, tá? Via de regra, os atos preparatórios não são puníveis. O indivíduo, por exemplo, resolve matar alguém aí fazendo um bolo e colocando veneno, tá bem? Comprar farinha, açúcar, cobertura para fazer o bolo não constitui nenhum ilícito penal, tá bem?
Então, como regra, esses atos preparatórios, eles não são puníveis, mas excepcionalmente, sim, eles são puníveis, como, por exemplo, na questão dos crimes obstáculo, tá? Em que o próprio ato preparatório passa, sim, por força de lei, tem que estar previsto em lei, passa, sim, a ser punível, como é a questão do 294, a gente já retoma nisso. Na sequência, o indivíduo já preparou ali, ele já comprou o veneno, comprou a farinha, o chocolate para fazer o bolo, tá? Faz o bolo e ele vai ali passar para os atos executórios, iniciar a execução do crime e por fim, chegar na última fase, que é a consumação. Lembrando que, uma vez consumado, atos que são realizados depois são mero exaurimento, via de regra ali, não são, eles não são puníveis, não fazem mais parte do iter criminis, tá bem? Bem, então, atos preparatórios, como regra, não são puníveis. Excepcionalmente, tendo em vista ali a gravidade daquela conduta, sim, tá? E é o caso do 294. O 294 é uma situação que o legislador vai excepcionalmente punir os atos preparatórios. A mera detenção, vamos voltar aqui, olha, a mera fabricação, a compra, né, adquirir, fornecer, possuir ou guardar esses petrechos, esses instrumentos que vão ser utilizados, que podem ser utilizados para as falsificações previstas no 293, isso por si só constitui crime, tá? Porque expressamente o legislador colocou esse 294. Se o 294 não existisse, a fabricação, tá, a posse desses instrumentos não seria punível, tá bem? Vale lembrar uma coisa importante também que pode aparecer eventualmente na sua prova. Se o indivíduo já usou o petrecho e já falsificou, ele responde só pela falsificação, tá? Então, ele está ali com aquele equipamento para fazer aquela falsificação, mas ele já falsificou, então ele vai responder pelo 293, que é pela falsificação, tá bem? Por fim, fechando esse capítulo, o artigo 295, ele traz para a gente aqui uma causa de aumento de pena. Quando o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, esse crime, nós estamos falando de quais crimes aqui? O 293 e o 294 é aumentado aqui da sexta parte. Primeira coisa importante aqui, vou trazer em um outro vídeo, mas o conceito de funcionário público é importantíssimo, costuma cair muito em concurso. Está lá no 327 do Código Penal, importante saber, tá? Ter em mente, levar para sua prova com tranquilidade esse conceito de quem é funcionário público, tá bem? Segundo ponto aqui importante desse artigo 295 é o seguinte: não basta que o indivíduo seja funcionário público, ele tem que, além de ser funcionário público, cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Quando as duas situações acontecem, funcionário público e prevalecentes do cargo, aí nós temos, sim, essa causa de aumento aí da sexta parte, tá bem? Como é que isso aparece na prova, tá? Vamos ver uma questão da VUNESP que caiu aqui no concurso para o TJSP. A respeito do crime de petrechos de falsificação, previsto no artigo 294 do Código Penal, é correto dizer que, alternativa A, admite a modalidade culposa. Alternativa B, é crime próprio de funcionário público. Alternativa C, é tipo misto alternativo. Alternativa D, é crime material. E a alternativa E, é instantâneo, tá? Com o que nós vimos aqui, você vai conseguir responder com tranquilidade essa questão, tá? Isso aqui é uma questão do TJSP, e para vocês verem a importância desses artigos aqui, tá? Já houve provas aí para escrevente técnico judiciário do TJSP, que das 6 questões, 4 eram de falsificação aqui de papéis públicos, tá bem? Então vamos lá para a resolução dessa questão. Vamos lá, alternativa A. O crime de petrecho de falsificação admite modalidade culposa? Essa daqui já dá para sair de cara, tá? Todos os crimes contra a fé pública, já coloquei isso no outro vídeo, quando eu trato aí dos crimes contra a fé pública de forma geral, todos eles são dolosos. Não existe crime contra a fé pública culposo, tá? Então, a alternativa A já está fora. Alternativa B é crime próprio, tá? De funcionário público? Não, tá? Qualquer pessoa, o que é crime próprio? Crime próprio é aquele que exige uma característica especial do sujeito ativo. Qualquer um pode falsificar, qualquer um pode estar com esses, falando do crime de petrechos, né? Qualquer um pode fabricar isso, não precisa ser funcionário público. Agora, lembrando, caso ele seja, né, funcionário público, ele vai ter aí, e se prevaleça dessa condição, ele vai ter uma causa de aumento, tá bom? Então é crime comum o crime do 294, então a alternativa B também está fora.
Alternativa C, é tipo misto alternativo. Opa, agora sim, nós temos lá 5 verbos núcleo no 294. Basta que o indivíduo pratique um deles, ou se praticando 5, isso é diferente, tá? Para que haja aí a incidência desse tipo penal. Então, sim, é o típico tipo misto alternativo. A alternativa C está correta. Vamos acabar de ver as duas restantes aí. É crime material? Não. O 294 é um crime formal. Ele vai se consumar independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico. Basta que o indivíduo fabrique, basta, tá? Ali já vai consumar o crime, ainda que a falsificação não ocorra. E por fim, é crime instantâneo, tá? Aí vale lembrar. Eu vou trazer um outro vídeo também, as classificações de crime, que elas são bastante importantes. Existem provas que elas cobram o direito penal desde o seu começo, então o candidato ele passa obrigatoriamente no seu estudo pela classificação dos crimes, né? Formal, material, mera conduta, instantâneo, permanente, assim por diante, tá? Outros concursos já pedem, já vão para a parte especial direta e às vezes pedem essas classificações e às vezes o aluno fica ali perdido. Eu vou trazer para vocês um vídeo só das classificações também, tá bom? Bem, o 294, dos 5 verbos, nós temos verbos que são instantâneos e outros que são permanentes. Permanente é aquele crime cuja consumação ela se protrai ali, né? Ela se prolonga no tempo, tá bem? E o instantâneo é aquele já se dá em determinado momento ali. Homicídio, por exemplo, é instantâneo, tá? Olha aqui, nas condutas possuir e guardar, o 294, né, o crime de P3 de falsificação, ele é permanente. A consumação dele está se prolongando no tempo, enquanto o indivíduo possuir, enquanto o indivíduo guardar. Então, olha só, nós temos aqui modalidades instantâneas e permanentes, mas eu não posso dizer que o crime do 294 ele é instantâneo. Ele é instantâneo em algumas modalidades, permanente em outras, então essa daqui também está fora, tá? Então, a alternativa C é a correta aí para responder essa questão.